Oi, eu sou a Suelen. A gente resolveu apresentar nossa ideia juntos porque nós já somos uma dupla de um acadêmico e um artista, com pesquisas que se relacionam e se complementam. Oi, eu sou o Kamai. A gente decidiu fazer esse projeto, inclusive pelo fato de ser uma ideia nossa já em desenvolvimento e que a gente encontrou essa plataforma, essa fellowship, na verdade, como uma oportunidade perfeita para seguir no desenvolvimento desse projeto. Quando a gente fala de colonialidade, nós, obviamente, sabemos do que a gente está falando e vocês assistindo esse vídeo, com certeza, sabem do que a gente está falando porque estamos debruçados sobre esse assunto, estamos trabalhando de várias formas, em várias frentes com as causas e consequências desses processos. Mas falando para um público mais amplo, a gente percebe que nem sempre esses problemas e essas problemáticas são realmente entendidos como um problema. As pessoas tendem a não perceber como elas são afetadas pela colonialidade e por que esse disfarce faz parte do próprio projeto colonial. Faz parte da psicologia social da mente colonizada olhar um problema colonial e não entender ele como um problema, mas sim como um valor, uma coisa positiva. É essa problemática que está no cerne dessa ideia que a gente traz aqui hoje e que a gente quer desenvolver como um projeto. Para abordar essa questão de uma forma mais profunda, mas também de uma forma mais direta e mais clara, a gente decidiu fazer uma websérie na qual a gente consiga demonstrar como funcionam essas armadilhas coloniais, essa psicologia por trás da colonialidade e de que formas especificamente a colonialidade nos afeta. E para isso a gente escolheu um evento crucial na formação da identidade brasileira, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. E a gente escolheu esse tema, primeiro, porque ano que vem vai ser o centenário, a comemoração do aniversário de 100 anos da Semana de 22, e a gente quer apresentar uma contranarrativa sobre a história desse evento e para demonstrar como que ele foi parte de um projeto muito sofisticado da construção de uma identidade brasileira artificial que atendeu e atende até hoje um propósito colonial que nos afeta diariamente. É crucial num projeto de Estado da construção de uma identidade artificial e de tudo que a gente até hoje entende como que é ser brasileiro e o que é o nosso povo e a nossa identidade, mas não só o conteúdo do evento em si, como toda uma rede de intelectuais, artistas, formadores de opiniões, cientistas, pessoas das mais diversas áreas que participaram diretamente deste projeto que cria uma identidade cultural que até hoje todos nós ou a grande maioria da população brasileira se identifica com ela e acredita até hoje que o que é ser brasileiro é aquilo que aqueles indivíduos formataram naqueles anos e consolidaram ao longo das décadas seguintes. Claro que a nossa intenção não é falar só sobre a Semana de 22, mas usar a Semana de 22 como um exemplo, porque a gente acredita que ele reúne todos esses elementos que a gente está falando, que torna fácil o entendimento de como funciona essa engrenagem colonial e como ela afeta a gente nos territórios colonizados. Ou seja, enquanto ano que vem vai estar acontecendo uma imensa apologia à Semana de Arte Moderna de 22 e, portanto, uma apologia a tudo que ela representa, a nossa intenção é trazer uma contranarrativa apresentando uma perspectiva crítica, um olhar crítico no sentido de entender a colonialidade implicada em todo aquele processo de consolidação de uma identidade cultural que a gente entende ser artificial e entende cumprir a agenda colonialista planejada para o nosso território naquele momento. A nossa crítica à Semana de 22, na verdade, é uma crítica não apenas ao movimento modernista brasileiro, mas uma crítica à própria ideia de modernidade, que nasce da tentativa de criar uma ruptura entre o suposto passado colonial e um Brasil moderno, sendo que na prática existiu muito mais continuidade do que ruptura. Os próprios modernistas, por exemplo, eram intelectuais filhos da elite econômica cafeeira e escravocrata, principalmente dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que, comissionados ou apoiados pelos governos da época, construíram um imaginário coletivo do que viria a ser a identidade do Brasil moderno, em seus projetos artísticos, literários, arquitetônicos, jornalísticos e políticos. Isso resultou em políticas públicas de branqueamento da população, migração europeia em massa, ações de propaganda dentro e fora do Brasil que formataram a ideia do brasileiro como um povo pacífico,
hospitaleiro, festivo e sensual. Nem africano, nem indígena, nem europeu, e sim moreno. Exploraram uma visualidade e uma musicalidade que romantiza ou apaga a origem das práticas culturais dos povos originários e africanos, em prol de um rótulo tipicamente brasileiro. Criaram a noção do que é o patrimônio histórico e artístico a ser preservado e as instituições de educação, como a universidade e o museu, totalmente baseados em um modelo colonialista que exotiza e folcloriza tudo que não é branco europeu. Tudo isso surgiu com os modernistas nas 3 primeiras décadas do século passado. E esse tal brasileiro bucólico e passivo, no paraíso da democracia racial, só existia no ideal romântico daquela elite econômica, enquanto na realidade o Brasil ainda era um território continental fervilhando de revoltas e rebeliões. Enquanto o braço armado do Estado exterminava comunidades e movimentos anticolonialistas, a elite cultural mudava o foco das conversas e fabricava uma unidade cultural parda, cristã e apaziguada. Por essa razão, não foram os movimentos de resistência a este processo que ficaram registrados na narrativa difundida da história, que é uma narrativa de apagamento de algumas memórias e construção de outras. As pessoas acabaram se tornando apegadas às instituições responsáveis por consolidar essas narrativas oficiais, como a academia, as artes, as ciências, a grande mídia, as leis, como se fossem todas benevolentes por natureza, quando na verdade são instituições criadas e geridas para manter a engrenagem colonial funcionando. Para adentrar em cada um desses aspectos em profundidade e para demonstrar como essa construção da colonialidade nos afeta no Brasil hoje, usando a Semana de 22 como exemplo, precisamos de mais tempo e recursos para aprofundar a pesquisa, entrevistar pessoas, criar, roteirizar, ilustrar e editar a websérie. Acreditamos que o enfrentamento anticolonial só será bem-sucedido se as pessoas perceberem da maneira mais ampla possível as formas que a colonialidade nos afeta e como isso está diluído nas estruturas, inclusive nas estruturas mentais. É muito difícil criticar a sua própria identidade cultural, mas é fundamental ter plena consciência de si, suas origens, constituições e construções identitárias para nos desvencilharmos das amarras do colonialismo e nos tornarmos agentes do desmantelamento dessa estrutura. Então é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente fica muito feliz de participar expondo a nossa ideia e tendo essa oportunidade de poder implementar. E isso é um tema muito complexo, muito difícil. Foi muito difícil para a gente também editar todo esse tema para apresentar aqui como ideia para vocês. E a gente espera ter a oportunidade de encontrá-los nas próximas etapas dessa seleção e poder aprofundar também, detalhar como que a gente está pensando em fazer isso. É isso. Muito obrigado e esperamos encontrar vocês em breve.